Oi, gente, o fim do ano tá chegando e a gente sabe que tudo fica uma loucura essa época, né? Mas é justamente agora que a gente precisa colocar em prática uma palavrinha: planejamento, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. No empreendedorismo feminino não é diferente. O planejamento anual é uma espécie de GPS, né? Que auxilia aí no curso do negócio, com clareza na definição de metas, estabelecimento de ações operacionais e também, claro, tomada de decisões. No programa de hoje, nós vamos conhecer histórias de mulheres que colocam em prática o planejamento e ainda vamos aprender juntas como fazer isso da melhor forma para o nosso planejamento de 2024, pessoal e também aí na sua empresa. A gente começa esse papo com a Daniele Semisek. Ela é mãe de 5 filhos, executiva de negócios e apaixonada por tecnologia, processos e, claro, por planejamento. Dani, muito bem-vinda ao programa do Sebrae Delas aqui na TV Inova SC. Obrigada, Mari. É uma honra estar aqui com vocês. Eu comecei a falar só um pedacinho do currículo dela, tá, gente? Eu nem falei ainda que ela é ex-atleta, que ela é jornalista de formação e ela é uma amante de desafios. Então, eu queria que você contasse um pouquinho quem é essa Dani, né? Com todo esse currículo e ainda apaixonada por o planejamento, que é o tema do programa desse dia. Legal. A Dani é uma profissional e uma pessoa com energia, primeiro. Acho que é a primeira grande característica. Além da energia, eu acho que com uma grande vontade de executar, com um grande foco em sair do outro lado com a realização, seja pessoal, profissional. Então, eu digo que eu realizei muitas coisas. E eu planejei todas elas. Algumas deram certo, outras a gente, como a gente estava falando, né, os caminhos são tortuosos, recalculou a rota, enfim, a gente às vezes não vê o ponto de chegada, você está ali na curva, enfim. Mas eu acho que a Daniele é uma pessoa que passou por muitas experiências e guardou muitas dessas experiências e aplicou em vários pontos da vida, vamos dizer assim, pessoais, profissionais. O fato de ser atleta ajudou muito e ajuda muito hoje, tanto na questão de disciplina, porque eu acredito que planejar é muito importante e não tem tamanho para isso. Seja um projeto, um ideal, pequeno ou grande, a gente tem que planejar. O tempo que você vai gastar planejando se é um projeto muito grande, você vai ter que planejar mais tempo. Se é um projeto pequeno, você deve planejar do mesmo jeito. Mesmo que seja 5 linhas, né? Sim. Dani, hoje, como é que está a sua vida profissional, né? A gente conversa aqui, claro, muito com empreendedoras. Então, eu queria saber um pouquinho hoje do teu local de fala profissional. Tá, ok. Hoje eu sou CEO da Eniqui, eu trabalho dirigindo uma fábrica de software. É muito desafiador, porque a gente está no meio de tecnologia, a tecnologia respira inovação. O que você pensou ontem, hoje já não funciona mais. Então, você tem que ser muito dinâmico e, ao mesmo tempo, você não pode perder o tracking daquilo que você planejou, onde é que eu quero chegar e como que eu mantenho o meu serviço com excelência. Então, a Eniqui me ajudou nesse processo a construir ou a exercitar a minha resiliência e essa questão de você ter que se reinventar todos os dias. Também precisa de planejamento. Então, para chegar até aqui não foi fácil. Você tem que falar inglês, né? Então, é um caminho que você tem que traçar. Então, eu tenho que falar inglês, eu tenho que entender de negócio, tenho que entender de finanças, tenho que entender de tecnologia. E isso não acontece da noite para o dia, né? Então, você precisa de um determinado planejamento e eu tracei esse caminho, comecei há 15 anos trabalhando com tecnologia e fui galgando esses steps, né? Até chegar hoje na direção executiva da Eniqui. Você fala sempre que nem tudo que se planeja dá certo e nem tudo que deu certo foi planejado. E aí eu queria entender isso dentro dessa tua trajetória, né? Porque, como eu falei no começo, né, você é mãe de 5 filhos, né, ex-atleta, jornalista de formação, tantas atividades, e eu acho que cada vez mais a gente está tendo isso na nossa vida mesmo, né? A gente não tem mais um único ofício, né? A gente pode ter várias histórias dentro da nossa história. E aí queria entender um pouquinho dessa questão do nem tudo deu certo
certo, nem tudo que deu certo foi planejado, porque eu acho que às vezes a gente está tão presa no planejamento que a gente pode nem prestar atenção que deu certo. Exato. Né? E vou pegar o exemplo do esporte, né? Eu planejei ser jogadora profissional de vôlei. Meu planejamento era jogar na seleção brasileira. Não cheguei a jogar na seleção brasileira, joguei profissionalmente por pouco tempo. Mas o pouco ou o muito que eu aprendi no esporte hoje me ajuda no meu dia a dia. Trabalhar em equipe, resiliência para você. Você vai ter percalços, você vai cair em determinado momento, você tem que levantar, ergue a cabeça e continua e mantém o foco. Então, o esporte me ajudou muito e me ajuda até hoje nesse processo. Então, quando a gente olha para trás, eu tenho uma escolha. Ou eu posso olhar e falar, fracassei e a minha vida acabou, ou eu posso aceitar o que vem de novo, que pode ser uma etapa do processo. Então, o esporte, para mim, hoje, não é um fracasso não ter chegado à seleção brasileira. Muito pelo contrário. Foi um sucesso ter aprendido as coisas que eu aprendi enquanto atleta e poder aplicar hoje. Né? Assim mesmo como jornalismo. A mesma coisa. O jornalismo ajudou nesse caminho, né, para a comunicação. Deve ajudar até hoje, imagina, ajuda né? até hoje, enfim. Isso é muito importante nessa relação interpessoal. Né? Então, são caminhos que a gente trilha que não foram planejados, mas acabaram, né, dando certo no final. E aí tem essa questão, né, que eu estava pensando ontem, uma pergunta que é muito interessante, o que interessa mais, a jornada ou o destino? Né? Todo mundo passa por essa questão. Se a gente foca muito no destino, às vezes a gente deixa de aproveitar a jornada. Né? E de ver as próprias oportunidades que vão surgindo no caminho, né? A gente, quando fala aqui de empreendedorismo, a gente está falando de jornadas, de caminhos, e caminhos que às vezes já foram abertos e muitos caminhos que vão ser abertos por nós mesmas, né? Então, Sim. A gente também tem que estar atento a essa jornada para poder encontrar essas novas possibilidades. E aí eu aproveito para te perguntar se você acha que planejamento precisa andar de mãos dadas com flexibilidade. Precisa, acredito que sim, até porque as coisas elas não são imutáveis, né? Então, a gente, mesmo que a gente tenha planejado chegar do ponto A ao ponto B, se você traça uma linha reta, nunca vai ser reta, né? Então, você tem que ter flexibilidade para entender que, às vezes, vai ser um caminho mais tortuoso, você vai passar por dificuldades que você não planejou, por mais que você seja um exímio planejador, você tem riscos envolvidos. A gente não tem controle de tudo, né? A gente não tem controle de tudo. Então, sem essa flexibilidade, muitas vezes você pode antecipar a falha. Né? Então, aceita, entende, digere. A inteligência emocional é muito importante para isso, porque, às vezes, você desiste no meio do caminho. Então, você planejou, a execução tá difícil, muitas das pessoas desistem nesse momento, então acabam não chegando nem até ou nem próximo, né, E às vezes não sabem nem por que exatamente desistiram, né? Fica parecendo que é aquela dificuldade factível ali, mas às vezes não tá por trás aí alguma coisa do emocional também, né? Exatamente. Então, eu acho que essa flexibilidade ela é importante, assim como o planejamento muito claro de onde você quer chegar e de como você vai fazer, mas o como, muitas vezes, ele muda no meio do caminho. Então, você tem que absorver e falar, isso faz parte, né? Isso vai me ajudar a chegar onde eu quero? Sim. Vai, então vai. Fiquei pensando na área da tecnologia que você falou no começo, né? Muita coisa muda muito rápido, né? As coisas estão em adaptabilidade, eu acho que essa palavra veio que é para a gente incorporar mesmo, né? Aí no pós-pandemia. E aí aproveito para te perguntar, de forma um pouco mais prática, você, na sua vida profissional, olhando para esse mundo da tecnologia, mãe de 5 filhos, existe um planejamento real, assim, você anota as coisas, você tem um planner no computador, não sei, né? Eu pergunto porque cada um tem uma forma ali de absorver as suas tarefas, enfim, os seus desejos. Bom, começa que eu sou muito analítica, né? Eu aprendi a gostar de tecnologia, nunca fui uma pessoa de exatas, mas aprendi e hoje eu gosto. Então, eu tenho um plano de negócios feito
por exemplo, no Excel, muito denso, muito complexo. Então, eu consigo hoje traduzir onde eu quero chegar, né, em termos de objetivos, pegar esses objetivos, transformar em números e ações e acompanhar esses números e ações. Hoje a gente na empresa, lá na NQ, a gente trabalha com OKRs, então isso é uma prática incrível, porque você, no dia a dia, acompanha o que você planejou. Os indicadores. Os indicadores, né? Então, os OKRs são muito legais para você acompanhar essa trajetória, né? Então, um dos OKRs, por exemplo, que a gente colocou para esse ano foi alcançar a excelência de serviços. Então, o que é a excelência de serviços? É entregar projetos perfeitos, onde eu vou ter desvios mínimos ali de custo, de entrega. E a gente traçou esse plano e acompanhou o ano inteiro. Então, hoje, no final do ano, a gente consegue olhar para esse plano e falar assim, conseguimos alcançar a excelência que a gente tinha definido lá atrás. Obviamente, quando a gente definiu que precisava focar na excelência nos serviços, foi feita uma análise. Isso é meio complicado, mas eu gosto da análise SWOT, eu gosto de olhar para dentro. E você faz isso na sua vida também? Na vida também. Eu faço uma análise SWOT na empresa, na minha vida. Que é olhar para os pontos fracos, olhar para os desafios. Quais são as oportunidades. Então, a partir dessa análise, você acaba traçando um plano. Fala, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é uma oportunidade, eu vou investir nessa oportunidade e vou trabalhar essa minha fraqueza aqui para que eu possa chegar onde eu quero chegar. Então, a gente normalmente trabalha dessa forma, né? Então, faz uma análise situacional, monta um plano de onde eu quero chegar e, a partir dos OKRs, a gente acompanha a evolução e os indicadores desse plano. E vai ajustando a rota. Né? Dá sorte, porque ela entende muito bem disso tudo, né? Porque eu já sou péssima com números, indicadores, eu sofro com isso, mas eu sei o quanto, de fato, né? Eles trazem é palpável, né? A gente consegue identificar, opa, isso aqui não está indo tão bem, então eu vou melhorar aqui. E é possível, sim, a gente passar para a vida pessoal, né, Dani? Sim. E aí também queria entender um pouquinho de ti, assim, essa questão quando a gente fala de planejamento na vida pessoal e planejamento na vida profissional. Né? Porque parece que na vida profissional ele é mais fácil, né? Parece. E aí, às vezes, as pessoas acabam deixando as coisas desconectadas, assim. Tem que haver uma união, assim. As pessoas precisam ter esse planejamento na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. E aí, trazendo aqui para o olhar como uma empreendedora? Com certeza. Acho que dos maiores desafios é a gestão de tempo. Porque você tem muita coisa para fazer. O tempo é limitado, né? Ele é escasso, mas eu tenho uma pessoa da minha confiança que sempre me falou o seguinte: Dani, não é falta de tempo, é prioridade. É aquilo que você deixou de priorizar ou você está colocando, né, priorizando na sua vida. Então, às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para fazer academia, ou eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos. É uma questão, acho que mais organizacional, de você conseguir se colocar como prioridade e aceitar que nem tudo, não dá para fazer tudo, você não controla tudo. Alguma coisa vai ficar, alguma coisa não vai funcionar 100%. É que nem a técnica, enfim, ferramenta, né, do urgente, do importante, né, do extremo urgente, do que vai poder ficar para depois, né? Sim. E às vezes essa falta de planejamento, talvez... E acho que tem muita coisa misturada, mas assim, o mundo também, nesse VUCA, nessa coisa que nos acelera, a gente é que tem que botar um pouquinho do ritmo e falar, opa, agora eu não vou olhar para isso, porque eu preciso olhar para esse que é o urgente, né? Sim. E aí a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo, e aí talvez o nosso planejamento vai sair um pouco mais alinhado com o que a gente está esperando. Pode mudar no meio do caminho, mas vai estar um pouco mais em alinhamento, eu acho, né? Sim. E esse processo, por exemplo, falando até sobre priorização, né? Quando a gente fala de 5 filhos, mais uma carreira executiva, viajando, enfim, ou liderando uma empresa, a maioria das pessoas vai falar, não tem tempo. Como é que você vai gerenciar 5 filhos e mais uma empresa, enfim?
é um desafio difícil, não é fácil, mas, de novo, se você colocar se você tiver muita ciência daquilo que você vai priorizar, você consegue. É uma questão realmente de priorizar e executar. Você acha que a motivação, ela aparece a partir do momento que eu tenho um planejamento? Isso me ajuda ou são coisas que vão caminhar separadas? Eu acho que ajuda muito. O fato de você ter um propósito, né? Então, muito do plano, né? O planejamento, ele vai executar algo que é o teu propósito, né? Então, se você tem muito claro qual é o teu propósito, é por isso que o atleta acorda todo dia, treina exaustivamente, treina 4 anos para correr 10 segundos, né, numa Olimpíada. Por que ele faz isso? É propósito, né? Eu tenho um plano e esse é meu propósito. Eu vou buscar chegar lá. Então, é isso que eu acho que faz com que a gente acorde todo dia e siga mais um dia treinando, exercitando, né? Eu acho que esse é o caminho, né, do sucesso. É o planejamento bem feito, mas um planejamento bem feito sem uma execução contínua, ele é um sonho só, né? Sim. E a disciplina? Porque daí você também falou do atleta, né? Fiquei pensando que o atleta, para ele chegar lá nesses 10 segundos, ele tem uns 4 anos de treino, mas ele tem muita disciplina. Porque sem disciplina, né, a gente não vai conseguir executar com tanta excelência, né? Então, aí nem sempre vai ter a motivação, mas aí tem que ter a disciplina. Porque você não vai estar 100% motivado todo dia. Aí você tem as questões de você ter a resiliência, né, de entender que você tem esse propósito e que você tem um caminho para trilhar. E eu acredito que a disciplina para você colocar isso em prática é fundamental. Então, de novo, né, um planejamento bem feito, né, com uma disciplina para você executar aquilo que você planejou, uma flexibilidade para entender que nem tudo está escrito em pedra, então às vezes você vai ter que ter jogo de cintura para ajustar o rumo, e ter o propósito, né? Ter um propósito muito claro de onde você quer chegar. Acho que essa é a receita, tanto para pessoal, né, quanto profissional. E aí, para encerrar, se a gente pudesse deixar uma dica prática, eu amaria pegar uma tabela de Excel e fazer como você. Você não tem a mínima condição. Mas quem está assistindo a gente, né? Se pudesse ter alguma dica mesmo prática, assim, na sua opinião, né? O que funciona para você? Chegar agora, no fim do ano, e dar uma olhada para trás e ver, né? O que não deu certo, o que eu deixei para trás e o porquê que eu fiz isso. Ou não, deixa agora passar essa fase e ali no início do ano, senta de fato, né? Dá uma olhadinha, eu tenho 12 meses, né? O que eu quero, de fato? Você acha que funciona assim? Como é que funcionaria para ti? Como é que tu vai fazer agora, olhando para 2024? Para mim, funciona das duas formas, tá? Tanto sentar e planejar a longo prazo, então, médio a longo prazo. Então, como é que vai ser meu ano? Né? Como é que foi esse meu ano? O que eu consegui realizar? O que eu não consegui realizar que eu vou seguir no próximo ano? Que novas realizações eu vou buscar? Então, isso eu estou olhando um pouquinho mais a médio a longo prazo. E lembrando que isso só não é necessário, né? A gente precisa planejar o nosso dia, planejar a nossa semana, planejar o nosso mês e a gente ter isso como uma prática diária. Sim, não vai ficar só agora no fim do ano ou só no começo do ano. Você tem que manter diariamente essa organização. Eu não consegui fazer isso ainda, que é deixar tudo planejado à noite para começar o dia com o meu dia planejado, mas eu faço isso muito cedo. Então, eu sento, planejo meu dia, priorizo, né, as atividades do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano. E eu acho que pode ser em papel de pão, gente. É muito mais... O como você vai fazer não tem grande relevância. Você pode fazer isso no papel, pode fazer no Excel, num aplicativo bonitinho, desde que você faça. É mais importante você fazer do que o como, onde você está fazendo.
Que legal. Obrigada, Dani, pela tua participação aqui e, assim, por nos trazer nesse olhar de um cenário, de fato, né, 5 filhos, né, estar à frente de uma grande empresa, olhando para a tecnologia e estar aí abrindo espaço também para as mulheres, que é muito bom que a gente possa ouvir outras mulheres aqui no Sebrae delas. Eu que agradeço, Mari. É um prazer estar aqui, é um programa maravilhoso. Eu acho que ajudar a gente como mulheres para mulheres, né? Eu acho que isso é um projeto de brilhar os olhos e vocês estão de parabéns. Ah, que bom. Essa força a gente traz e compartilha com você em casa de todas essas mulheres que estão aqui. E a gente está hoje falando dos desafios que empreendedoras enfrentam com planejamento, com gerenciamento de tempo, porque, de fato, a gente enfrenta tudo isso. E a gente vai conhecer agora a história da Silmara, que, através da imagem, ela consegue ajudar outras mulheres a alcançarem os seus objetivos de forma mais assertiva. Vamos conhecer esse trabalho. Seja no dia a dia ou no mundo dos negócios, aquela história de que a primeira impressão é a que fica, importa cada vez mais. Neste caso, 55% do que pensamos sobre o outro, num primeiro olhar, vem da imagem não verbal transmitida. A gente vai no supermercado, você vai automaticamente ser chamado a atenção pela embalagem, às vezes mais bonita, pela fruta mais saudável, mais bonita, né? Então, é aqueles 5 minutos que você tem o tempo para qualquer pessoa sentir a primeira impressão. E dentro da imagem pessoal, quando alguém te olha pela primeira vez, nesses 5 minutos, você nem precisa falar nada, mas 55% do que a pessoa vai achar de você é referente à tua imagem, da cabeça aos pés, o que você está comunicando sem verbalizar. O trabalho da Silmara diz muito também sobre sua essência. Ela atua como consultora de coloração e imagem pessoal, um ramo que tem crescido nos últimos anos e se propõe a revelar e valorizar a beleza, seja ela física ou da identidade de quem busca o serviço. O estilo, para mim, Silmara, é a comunicação da sua essência, da sua personalidade. Né? Então, quem você é o que você vai trazer para fora. Por isso que às vezes a gente olha uma pessoa assim e fala, nossa, mas que pessoa estilosa. Eu não usaria aquilo, mas para a pessoa tá perfeito. É que a alma dela tá comunicando, a essência dela tá ali transbordando. Né? Então, nunca existe um padrão de imagem. E sim, porque a tua personalidade não é igual da outra pessoa. A história da Silmara no mundo dos negócios começou cedo e não foi fácil. Ela desbravou novas profissões quando trocou, no fim da década de 2000, a arquitetura pelo curso de cosmetologia e estética, na Univale, em Balneário Camboriú. Sua estreia no mundo do empreendedorismo foi com um pequeno espaço compartilhado, onde ela trabalhava com micropigmentação de sobrancelhas. Dali veio paralelamente o trabalho com a docência, quando ela foi professora por quase 10 anos da universidade onde se graduou. Com a pandemia, a Silmara precisou se reinventar. Buscava sempre referências que realmente conectavam com o que eu queria aplicar para as clientes. Então, quando eu fui buscar uma área da micropigmentação, fui buscar um curso que me trouxesse o resultado mais natural, como eu já desejava. Quando eu fui para coloração pessoal também. Então, sempre foram cursos livres, porque eram cursos que estavam só vindo como agregar, né? Não era uma nova graduação. E isso aí através de congressos, feiras, né? Cursos presenciais, virtuais. E já que uma das marcas do empreendedorismo é abrir o seu próprio espaço, foi justamente isso que a Silmara fez. Só que com um desafio a mais. Ela encontrou o local em maio de 2022. Teve pouco menos de 30 dias para pensar em toda a dinâmica da sala, a composição de cores, de elementos, móveis e também em como criar um local aconchegante, acolhedor, para receber quem estava querendo mudar de vida pela aparência e também pela comunicação visual. E depois que eu abri o meu próprio espaço, que eu me vi como empreendedora, eu pensei, poxa, agora eu tenho que me capacitar, né? Daí eu fui para o Sebrae, fui para várias empresas em si para fazer cursos, para entender, né, o que é um empreendimento, o que é uma empreendedora, né, o que é empreendedorismo. Eu pude aflorar mais. Coloquei tanto eu aqui que automaticamente as coisas fluíram muito mais. E aí quando eu fiz o primeiro mês ali que deu 2, 3 vezes mais do que o que dava, aparentemente com a mesma dedicação, eu pensei, uau,
que mágica é essa, né? Mas é quando você coloca a sua essência. E se o assunto é empreendedorismo, negócios e imagem corporativa, a Silmara garante que a sintonia com sua imagem pessoal também faz muita diferença. Ela mesma é a prova disso. E às vezes você tem excelentes formações, você tem um serviço diferenciado, mas é aquilo, né? A pessoa ela só vai chegar até o seu serviço depois que ela se conectar com você e que ela ver valor em você, né? Então a tua imagem, ela está comunicando o valor do teu serviço, né? Ela está comunicando o diferencial da tua marca. Falamos bastante de teoria, agora vamos para a prática. Queria que você contasse um pouquinho sobre um dos seus cases de transformação. Certo. Bom, quando uma profissional vem me procurar para agregar valor na sua marca, eu estudo muito a marca e os arquétipos que estão envolvidos para a comunicação assertiva dessa marca, né, e dessa proposta. Aqui é uma das minhas clientes, ela é esteticista com uma qualificação profissional, uma graduação, pós-graduação e tinha produtos e equipamentos de altíssima qualidade. Só que quando ela ia vender o serviço dela, ela sentia dificuldade na venda, no valor em si. Então ela me buscou para, através da imagem dela, agregar muito mais valor e elegância também na marca pessoal dela. Eu estudo sempre os arquétipos, quais arquétipos comunicam a essência e o propósito daquela marca. Então, no caso dela, eu escolhi alguns, dentre eles o romântico, que é o cuidador, o arquétipo do cuidador, o governante, para trazer um pouco mais de liderança para ela, já que ela é uma empreendedora, e também o sábio, já que ela é uma estudiosa da área da estética e gosta de transmitir isso para os clientes dela. Então aqui são alguns dos resultados onde eu busquei a cartela de cores dela, busquei a leveza, já que ela é esteticista, o cuidado com a pele. Então no meu trabalho eu já busco fotos, posições para que ela faça, acessórios como a flor ali que vem agregando essa delicadeza, a sutileza da pele. A diferença entre os jalecos, um antes era de zíper, com um estilo bem casual, o outro passou a ter um outro tecido, com um laço, agregando valor e elegância. A forma do cabelo ela também mudou, ela cortou um pouco, a maquiagem, os acessórios, a cor da unha. Então isso fez com que agregasse valor e ela sentiu já bastante a diferença nas redes sociais e na agregação de valores, até mesmo dos clientes, né? A Sônia e a Beatriz são amigas de longa data. Ganharam juntas uma consultoria de coloração e imagem pessoal. O resultado foi que se apaixonaram pelo processo. Tem muita gente se sentir bem, mas essa ajuda, esse abrir os olhos pra gente, assim, de tu te preocupar em combinar com e você se torna uma mulher mais confiante. A Beatriz mesmo trabalha em uma área super masculina. Vende, junto com o marido, peças de motor e engenharia. Agora vai usar sua imagem ao seu favor. Quando eu comecei, meu Deus, mais de 20 anos atrás, era um mundo muito masculino. Sim. Então, às vezes você ia fazer uma apresentação, nossa, você ficava meio perdida, né? Então, se eu já tivesse esse apoio, já me impunha, não só, claro que a gente se impõe muito pelo que sai da boca, né, gente? Pela cabeça, mas o complemento, não tem dúvida que é a harmonia. No fim, para Silmara foi um processo longo, trabalhoso e desafiador, mas com uma veia de empreendedora nata. E com a força natural da mulher, a Silmara fez o jogo virar e se fortaleceu no meio. Tanto que já pensa em ampliar o negócio, buscar novos horizontes. Para você empreender, você precisa dar um passinho para trás e ver se o que você está fazendo você ama. Porque qualquer desafio que tiver, se você não amar o que você faz, você não vai ter força para seguir. Mas se aquilo te energiza, te move, aquilo já é um bom combustível, independente do desafio. Porque se a coisa tá chata, se tiver um desafio, você vai dizer, não, realmente isso não é para mim. Mas se você amar o que você faz, você vai fazer, não, isso aqui é só uma parte e eu vou fazer, eu vou buscar outro caminho, eu vou fazer, né, vou ter outra ideia, vai ter uma solução. Então, a primeira coisa é amar o que você faz. Depois disso é colocar realmente o pé no chão, perceber, né, como que o teu mercado se comunica, como que tá a sua imagem, porque às vezes é como eu vejo, pessoas com grande potencial, só que a imagem ainda não está comunicando aquilo. E nós somos atraídos por imagem. Claro que é importante você falar bem, você se comunicar bem, você mostrar os seus produtos, os seus serviços. Às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio para o nosso cliente. Então, mostre o seu serviço, explique o passo a passo, né? E siga e persista, né? Porque a persistência faz bastante parte aí da evolução de um empreendedor.
legal, né? Eu achei muito interessante esse trabalho e é muito bom a gente conhecer ferramentas que nos ajudam a enxergar com clareza os nossos objetivos. Então não sai daí que no próximo bloco esse papo continua. A gente vai trazer uma nova perspectiva para você conseguir aproveitar ao máximo esse ano novo que se aproxima, cheio de novas possibilidades. A gente já volta. Empreender é um ato de vontade, mas, sobretudo, de planejamento. E esse é o tema de hoje. Aqui comigo no estúdio, a gente vai conversar agora com a Daiane Padovan, psicóloga, master coach e treinadora da maior escola de negócios da América Latina desde 2015. Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom te receber. A gente foi ouvindo ao longo aí do programa, né, que o planejamento é importante, como isso pode ser agregado aí na vida da mulher empreendedora. Mas eu queria começar contigo falando que dezembro é uma mistura de fim de ano com o fim do mundo. Faz sentido. Né? E aí eu queria entender como nessa época a gente consegue olhar para isso de fato e achar a forma mais assertiva de colocar um planejamento em prática. Olhando da tua perspectiva, claro, né? De ferramenta mesmo, né? Sim, olha só que interessante essa tua analogia. Eu acho que você entende bem o cérebro do ser humano, viu? Vai chegando dezembro, dá uma sensação maravilhosa. Uau, consegui finalizar o ano, mas será que eu atingi minhas metas? O que será que está por vir para o ano que vem? Então, é um diálogo interno muito conflitante, né? Mas olha só, a gente fala de ferramentas e quando fala de planejamento vem várias ferramentas na nossa mente, né? Análise SWOT, 5W2H, vem ferramentas que é uma maravilha, mas qual que é o grande erro do ser humano? Qual? Ao invés de estar olhando para dentro de si, ele quer procurar fora uma resposta, me dá uma ferramenta, me dá uma técnica, ou seja, está buscando muito mais a questão cognitiva e racional do que o emocional. Então, para falar de planejamento, nós precisamos falar de autoconhecimento primeiro e neurociência, que é a ciência que estuda o nosso cérebro. Então, olha só, falar de planejamento, nosso cérebro é altamente planejável, nosso cérebro é altamente programável, ele ama planejar. Ama que você avise exatamente o que vai acontecer no seu mês de dezembro. O cérebro ama que você comunique para ele o que vai acontecer em janeiro, fevereiro, 2024, 2025. O cérebro ama informações. É como se fossem comandos que nós damos para ele. Nosso cérebro é extremamente obediente. Olha que informação preciosa, né? E neurociência é uma ciência nova. Muita gente não conhecia isso. Muita gente planejava o ano de 2024, o próximo ano que está por vir, colocando branco no Réveillon. Né? Vou planejar meu ano de 2024 que eu quero ter mais dinheiro, então vou colocar roupa amarela no ano novo. Não funciona assim, né? Então, acaba que para a gente, antes de pensar numa ferramenta para sair desse diálogo interno conflitante, nós precisamos olhar para dentro de nós, né? E buscar entender o que minha empresa está colocando no mundo, para que eu estou colocando minha empresa no mundo, por que minha empresa existe, por que eu empreendi, quais são meus valores, onde que eu estou hoje, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, é olhar para dentro de si e começar a se fazer alguns questionamentos. Então, imagine o nosso cérebro que é programável, não tendo um planejamento. A tendência do nosso cérebro, que ama economizar energia, é buscar informações nas experiências anteriores. Então, se eu não dou informação do que eu quero para o meu ano que vem, do que eu quero como meta, do que eu quero atingir em 2024, ele vai olhar o que aconteceu em 2023, 2022, e se não deu certo, e se deu errado minhas metas, ele já está programado, ele já está planejado. Já sabe o caminho. Ele já sabe o caminho. O cérebro, eu costumo dizer, se você não entende de neurociência, se você não entende do seu cérebro, você provavelmente está se sabotando agora. Simples assim. Sabe que você falou uma coisa, eu fiquei pensando muito nesse contraponto, né? Você falou de olhar para o emocional. Quando a gente fala com a empreendedora, com alguém que está olhando para o ramo do negócio, parece que é mais óbvio a gente olhar para o lógico, para o racional. Sim. E aí foi muito legal quando você disse, né? O que a minha empresa está trazendo para o mundo, né? O que eu quero com esse trabalho? E aí eu vou trazer uma palavra aqui que talvez seja a que faz mais sentido, é olhar o propósito com que eu estou fazendo tudo isso. Sim. E aí, então, eu pensar num planejamento, Daiane? Com certeza. E olha só, essa palavra é extremamente importante. Se você olhar lá no Google, a maioria das pessoas tem procurado essa palavrinha. Como descobrir meu propósito? É campeão de busca lá no Google. Então,
Propósito, na verdade, também requer muito autoconhecimento, requer olhar para dentro de si, requer olhar para a nossa história de vida. E é o que, de fato, vai fazer sentido para nós. Então, para a minha empresa dar certo, né, para você empreendedora, conseguir que a tua empresa bombe no mercado, que você atinja as tuas metas, ela precisa ter com clareza o propósito. E olha só que interessante, né? Eu trago uma reflexão muito importante sobre propósito. Talvez você, mulher empreendedora, vai se apaixonar por você agora, tá? Talvez você, ouvindo isso, vai ter uma nova visão sobre você. E amor próprio ajuda muito a empreender, né? Uau, autoestima, amor próprio, uau. Mas a grande maioria dos propósitos envolvem, por trás desse propósito, uma dor. Então, olha só. O teu propósito, o propósito da tua empresa está por trás uma dor que você teve na tua infância. Uma dor que marcou a tua história de vida. Então, a maioria das pessoas, quando elas se envolvem com um propósito, elas estão buscando evitar que outras pessoas, que os clientes sintam a mesma dor que ela. Então, para pensar, por que você empreendeu com esse produto, com esse serviço específico? O que te moveu num leque de possibilidades, né? De um mundo de possibilidades, por que você escolheu exatamente trabalhar com isso que você trabalha hoje? Se você buscar na tua história de vida, você vai começar a montar um quebra-cabeça e entender, uau, por que você hoje trabalha na TV? Por que hoje você está aqui? Por que eu sou treinadora? Por que eu escolhi trabalhar com inteligência emocional? Então, quando a gente olha para trás e busca uma dor que nós tivemos e entendemos que hoje a gente faz de tudo para evitar que outras pessoas sintam essa dor, isso faz de nós seres humanos incríveis. Com propósito. Com propósito. Faz eu olhar no espelho e dizer, uau, eu faço diferença no mundo. Isso envolve uma motivação de dentro para fora, que é a verdadeira motivação, né? Então, eu consigo até engajar mais na minha meta, eu consigo engajar mais no que tem que ser feito, né? E viver uma rotina de excelência, que para ser empreendedor tem que ter uma rotina de excelência, né? Foi, eu acho que uma das formas mais bonitas que eu já ouvi alguém explicar o que é propósito, porque faz todo sentido, fica né? mais fácil também, Fica mais fácil. E também quando a gente fala de autoconhecimento, também fica mais fácil entender que esse olhar para quem eu sou, o que me fez chegar até aqui, vai também ser a base do meu negócio, né, Daiane? Porque o próprio Sebrae delas, né, dentro das trilhas de conhecimento, tem, claro, as trilhas técnicas, mas tem a trilha que olha para o autoconhecimento, para a autoestima da mulher, para toda essa construção, porque vai me ajudar a sustentar o meu negócio. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Às vezes a gente pensa que o planejamento está ligado ao que eu quero. E pode estar ligado também ao que eu não quero. Então, o ponto de partida ser o contrário. Olha que interessante, né? A gente falando de cérebro. Para o cérebro ajudar a gente de forma saudável, de forma positiva, eu preciso entender como ele processa, né? Então, quando eu falo o que eu não quero, meu cérebro não vai me ajudar. Olha que interessante. E aí está um outro erro cometido por muitas empreendedoras. Muita gente estabelece meta assim, ó, ano de 2024, eu não quero ter dívidas. E aparentemente é uma meta incrível não querer ter dívidas. Mas o cérebro trabalha com imagens. Então, cada palavra que eu falo, quando eu estabeleço uma meta, meu cérebro vai criando uma imagem. Então, imagina, não quero ter dívidas. Meu cérebro se impregnou da imagem de dívidas. Então, ele vai acabar o quê? Buscando justamente aquilo que eu não queria. Então, o cérebro, para que ele funcione em nosso favor, para que ele nos ajude, ele precisa ter informações precisas do que exatamente eu quero. Então, muito mais importante do que eu não querer é o que eu quero. Então, eu já digo para vocês, deixa de lado o que você não quer, foca no que você quer. Então, muita gente, você vai perceber que tem um discurso já acostumado a falar o que não quer. Eu não quero casar com um homem que beba. Eu não quero que a minha empresa tenha falência mais. Eu não quero ter problemas com funcionário no ano de 2024. Vai dar tudo errado, meu amigo. Eu não quero ser escravo do meu trabalho. Não quero ser escravo do meu trabalho. Vai cair de paraquedas na tua cabeça exatamente isso. Porque o seu cérebro se impregnou dessa informação. Então, o teu cérebro precisa entender exatamente, com riqueza de detalhes, o que você quer. Então, as ferramentas que a gente costuma passar para os nossos clientes que querem fazer um planejamento bem feito, é colocar no papel o que ele quer, com riqueza de detalhes, de forma específica, fazer um mural da vida extraordinária, pegar imagens no Google daquilo que exatamente eu quero e colocar ali, bem visível, para eu ficar olhando, contemplando todos os dias, até que meu cérebro entenda o recado. Ah, agora sim eu entendi o que você quer. Então, vamos lá que eu vou te ajudar. Então, gente, cérebro
é um órgão do nosso corpo que comanda tudo. E muitas das vezes a gente acaba negligenciando o estudo sobre ele. Então eu te convido a começar a procurar mais livros, mais cursos, onde você conheça a maneira que o teu cérebro processa, para você ter uma ideia. Uma das informações mais precisas que eu aprendi sobre cérebro: o cérebro não diferencia o real do imaginado. Então, se eu começo a visualizar que o ano que vem pode ser que eu não quero que minha empresa tenha dívidas, a dívida eu já estou sentindo como se estivesse acontecendo agora. Se eu começar a imaginar, visualizar de olhos fechados que o ano que vem a minha empresa vai bater meta, que vai bombar, que vai dar certo, a sensação que o meu cérebro tem é como se estivesse acontecendo agora. É a mesma experiência. E é físico, né? É físico. A gente sente a emoção. O cérebro é tão fantástico que se eu te disser agora, imagina a gente cortando um limão e chupando esse limão agora. Não dá uma gastura? O cérebro é tão perfeito que ele libera substâncias químicas de imediato. Eu nem tenho limão aqui. A gente só imaginou o limão e já, encheu de saliva a minha boca. O cérebro é incrível, ele tem um poder de nos ajudar e nós não usufruímos disso. Então, muito mais do que as ferramentas, é esse autoconhecimento, é buscar entender o processamento do nosso cérebro, que ele tem muito para nos ajudar. Você estava falando sobre escrever, né? Eu já li algumas pesquisas que falam justamente de que é para a gente escrever mesmo. Porque agora a gente está com o celular, com o computador. Sim. Né? É escrita ali, a caneta e o papel. De que, de fato, isso ajuda na memorização, inclusive. Sim. E aí eu ia te perguntar de uma questão, assim, prática mesmo. Esse planejamento, essa ajuda que eu vou dar ao meu cérebro, essa amizade que eu vou fazer com o cérebro, ela é melhor ela ser feita agora, no meio disso do fim do ano, desse balanço, ou não, é melhor eu fazer primeiro um balanço e aí no início do ano porque a gente fica muito do ano que vem, é um ano que separa um dia que separa um ano do outro, né? Sim. Então eu também vou fazer agora e se eu fizer no dia 2 de janeiro, né? Mas eu digo assim, tem alguma coisa mais prática? É de fato colocar isso escrito por áreas da vida, por áreas da empresa, enfim? Sim, com certeza é uma prática muito saudável. Colocar no papel e o quanto antes. Nós procrastinamos, nosso cérebro, ele é maravilhoso, mas ele ama procrastinar. Ele ama deixar para depois aquilo que tem que ser feito, porque ele vai preferir sempre o que é mais prazeroso. É mais prazeroso eu dormir mais 5 minutinhos ou ir lá enfrentar os leões lá fora? É muito mais prazeroso dormir, descansar, ficar ali em casa. Então, o cérebro vai sempre fazer de tudo para nos sabotar. Para quê? Para economizar energia. Porque o cérebro gasta muita energia. O tempo todo a gente está tomando decisões. Então, se eu colocar, eu vou esperar chegar janeiro para fazer meu planejamento, eu já dei brecha para o meu cérebro se sabotar. Então, eu recomendo que, o quanto antes você puder, comece a fazer seu planejamento e colocando no papel, escrevendo, construindo com a tua letra. Você falou, foi de uma preciosidade incrível. Às vezes a gente usa celular, né? Digita, não tem o mesmo efeito do que você construir a tua meta, o teu ano, escrevendo. Dentro das minhas sessões de coaching, eu inclusive peço para meus clientes desenhar. Até eles falam, não, mas eu não sei desenhar. Não importa, garrancho mesmo, bolinha, pauzinho, mas é para tirar daqui do teu cérebro, colocar no papel e você se vê observador. Pela escrita, pelo desenho, visualizando. Então, isso significa o quê? Usar vários canais neurológicos em nosso favor. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que para o teu planejamento acontecer de fato, na prática aqui, na realidade, primeiro tem que acontecer aqui dentro. Primeiro tem que estar aqui, com riqueza de detalhes. Quando eu fecho os olhos, eu vejo uma fotografia do que eu quero para a minha empresa, do que eu quero para tudo que envolve, né, a minha vida. A gente fala de gerenciamento de tempo, e isso apareceu aqui ao longo do programa também. Sim. E aí eu fiquei pensando, né, que claro que as coisas estão cada vez mais aceleradas, de fato, no nosso entorno, mas a importância também da gente poder parar e colocar o nosso ritmo quando a gente está falando de planejamento, né? Porque senão fico com a sensação de que as pessoas dizem assim, eu ia fazer quando vê setembro. Passou, acabou. Quando vê dezembro. E é de fato, né? Então, assim, precisa desse tempo para planejar. E aí aproveito para te perguntar uma outra coisa, Dani. Precisa de um tempo de revisão? Acompanhamento do meu planejamento? Não sei, porque... Follow-up, né? O famoso follow-up. Fiquei pensando nisso, porque a gente faz lá em janeiro e depois olha em dezembro e fala, puxa, ficou pra trás. Como diz o Paulo Vieira, né? Autor do livro que a gente estava comentando, isso dá um azar, né? Fazer só o planejamento, depois nunca olhar para ele. Planejamento tem que estar ali do teu lado. Você tem que estar visitando ele o tempo todo, recalculando rota, se lembrando. Então, sempre que a gente puder estar com o planejamento ali do lado, caminhar com ele ali no computador, nem
que ele pisque para ti, olhe para mim, olhe para mim. Mas é extremamente importante, extremamente importante. A Daiane falou agora do Paulo Vieira, é autor do livro O Poder da Autorresponsabilidade, um dos tantos livros, né? E a gente falava um pouco sobre esse livro aqui antes de começar o programa. E aí eu me lembrei que a gente falou aqui algumas semanas no Sebrae Delas, na TV Nova, sobre lifelong learning, né? Que é o aprendizado contínuo, que é a gente ter um tempo para aprender algo novo. Isso também tem que estar num planejamento? Por exemplo, um planejamento para o meu aprendizado? Isso faz sentido? Uau! Isso requer muita humildade, né? Que eu acredito que é a nossa vantagem competitiva hoje. Profissionais, empresários, empreendedores que são vulneráveis, que são humildes, entendendo assim, eu não sei tudo, eu tenho algo para aprender. Isso é extremamente importante. Então, imagina se eu falar, não, eu não tenho nada para aprender, eu já sei tudo, já fui lá no Sebrae, já tive uma consultoria, já está ótimo, não preciso de mais nada. Essa empresária está fadada ao fracasso, porque nosso cérebro precisa e merece de estímulos constantemente. Se eu não estar lendo um livro, assistindo um filme, né? Porque o livro muda a minha maneira de pensar, o filme muda a minha maneira de sentir. Se eu não estiver fazendo um curso para me conectar com pessoas, fazer networking, meu cérebro vai começar a se basear muito mais nas experiências anteriores do que nas novas experiências ou do que está por vir. Então, essa característica da humildade e sempre estar claro que eu preciso aprender mais, eu mereço aprender algo novo, eu tenho que estar constantemente aprendendo, isso é extraordinário. É uma vantagem competitiva, isso vai fazer a gente despontar no mercado com certeza. Você foi falando do cérebro, eu acho incrível, a gente vai ficando impressionado, quanto mais a gente vai lendo sobre isso, né? E também já li muito que o cérebro, ele aprende até o fim da vida. Exatamente. E aí, queria te perguntar em relação do cérebro mesmo, né? Porque parece que quando a gente planeja algo, a gente coloca um limite no sentido de, vou por aqui, uma margem, vou usar essa palavra, né? Mas, ao mesmo tempo, para aprender, eu preciso estar aberto. Eu também preciso deixar que novas ideias entrem, né? A gente está falando de inovação toda hora, de tecnologia. As grandes ideias surgem, às vezes, nos momentos em que o teu cérebro está solto, né? E aí queria também ouvir um pouquinho sobre esse equilíbrio, né? Do planejar para dar uma margem, mas também do abrir para deixar coisas novas entrarem. Sim, você está falando de uma outra característica que também é vantagem competitiva no mercado, que é a flexibilidade. Pessoas flexíveis, que se permitem recalcular a rota, que de repente elas podem olhar e falar assim, uau, eu estava indo por esse caminho, mas não faz sentido. Porque no processo de autoconhecimento, a gente acaba descobrindo nossos valores, né? Aquilo que eu não abro mão, aquilo que é importante para mim, o meu propósito, minha missão de vida, né? Minhas metas. E se o que eu estou fazendo, se a minha empresa está indo por um caminho que não está cumprindo meus valores, se eu estiver negligenciando meus valores, tem pesquisa científica que comprova que essa sensação é como se fosse uma dor física. Eu negligenciar meus valores, isso é muito disfuncional. Então, a flexibilidade de olhar para o teu planejamento e dizer, uau, eu preciso recalcular isso aqui não faz sentido. Eu estou tão flexível que eu sou capaz de, não deu certo, vou mudar, vou colocar outro no lugar. A vida é a dinâmica, adaptabilidade, né? Então, né? onde tem, eu costumo dizer a seguinte frase, né, para os meus alunos, todo extremo é disfuncional. Ou seja, onde tem rigidez, ou para pouco ou para muito, é disfunção. Então, a flexibilidade é o que faz a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila, né? A gente está falando aqui com mulheres, de mulheres para mulheres. E a gente sabe que a rotina da mulher, né, tem aí uma administração de diversos papéis, né? A gente conversou agora há pouco com a Dani, mãe de 5 filhos, né? Uau, verdade. Diretoria de uma empresa. Então, assim, gerenciar o tempo. Tem como fazer isso de forma unificada, assim, a minha vida pessoal, porque muitas empreendem também justamente para ter mais flexibilidade com a família. Então, é difícil a gente desconectar, eu acho, né? É muito difícil, até porque nós executamos vários papéis, né? Nós temos, se for contar, mãe, esposa, empreendedora, amiga, filha, enfim. E é muito importante que a gente consiga ter também a flexibilidade em relação a isso, para baixar nossa régua e nos cobrar menos. Porque é praticamente impossível que a gente consiga dar conta de tudo. Então, talvez alguns parâmetros da mídia, talvez alguma pessoa que você modele, você fala, uau, olha como fulano consegue, eu quero ser igual ela. E você, no teu dia a dia, percebe que não está dando conta. Então, o que tem que ficar claro para nós é que nós não temos o poder de administrar o tempo.
a gente consegue fazer uma gestão das nossas ações, priorizando aquilo que tem a ver com nossos valores. Então, é parar para olhar assim, eu já sei que eu já não vou dar conta de tudo mesmo, então o que é mais importante para mim? Deixa eu colocar ele aqui na pirâmide da hierarquia e eu vou por aqui. Se não der para fazer tudo, tá tudo bem. O que tem que ficar claro para nós, mulheres empreendedoras, é que nós não somos perfeitas, não somos Mulher Maravilha. E muitas de nós estamos nos cobrando como se tivesse que ser. Né? E aí a régua é tão grande que a gente se chicoteia, se cobra, e vem aquele sentimento devastador chamado culpa, que eu considero um dos sentimentos mais devastadores para uma mulher empreendedora, para no geral. Né? Então, como lidar com essa culpa? Você está ali trabalhando, quanto mais faz, vê que não conseguiu cumprir tudo, aí a culpa aumenta. E qual que é o grande problema da culpa? Todo culpado merece o quê? Punição. Então, a pessoa que se culpa, ela gera automaticamente não merecimento, autossabotagem. Então, pode ter certeza que aquelas metas que você planejou não vão ser alcançadas. A culpa vai dar um jeito de estragar todo o seu planejamento. Olha só que absurdo. É uma loucura, né? É uma loucura. E eu fiquei pensando em todos esses teus anos de coach, né? Assim, de lidar com tanta gente, com tanta empresário, né? Pessoas que estão em busca de uma mudança de vida e às vezes não é só profissional, é muitas vezes também pessoal. Qual é o principal desafio que você percebeu ao longo dessa carreira e que, compartilhando aqui, possa, né, ajudar as pessoas a, de repente, desviar desse obstáculo quando encontrar? Olha, se eu olhar para a minha trajetória profissional, né, e fazer uma estatística, eu consegui ver, né, logo numa primeira sessão de coaching, quando o empresário ou a empresária começa a trazer os desafios, eu percebo que a escolha que eles tiveram para empreender não foi pelos motivos certos. Então, para você, mulher, que está querendo empreender em 2024, que está começando o seu planejamento do zero, uau, aproveita e já pensa nisso. A escolha da tua empresa, a escolha por empreender é pelos motivos certos? Porque eu atendi muitas pessoas que escolhiam empreender assim, ó, eu vou empreender para mostrar para fulana que eu consigo, para provar para minha família que eu posso. É um motivador disfuncional. Externo, total. Externo, ao longo do tempo isso não vai se sustentar. Ou então, eu vou empreender porque eu quero ter um carro igual ao do meu vizinho. Isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Empreender tem que ter propósito, tem que vir aquela história lá da dor, lá da minha infância, que talvez você olhando para o teu passado você vai encaixar. Né? Tem que ter uma missão, eu vou contribuir para um mundo melhor, o mundo vai fazer diferença porque eu empreendi. Isso sim é uma motivação que leva ao sucesso. Então, pensar nos motivos certos, isso sim vai ajudar a eliminar os obstáculos lá na frente. Talvez eles nem apareçam tanto, né? Por quê? Porque você tem uma motivação, você entra numa engrenagem, você se empolga, você está numa segunda-feira, tô indo trabalhar. Então, é de dentro para fora. E é por isso que, às vezes, a gente olha algumas pessoas, e acho que na pandemia a gente viu muito isso, né? Aquelas pessoas que são mais resilientes, né? Que, às vezes, a resiliência, a pessoa acha que é aguentar tudo. E não, né? Ela só se recupera mais rápido de algo que não aconteceu tão bem. E aí, quem está de fora olha e fala assim, eu não consigo entender. Claro, porque tem uma motivação que é interna. E aí, encaminhando para o fim, que pena, porque é muito bom te ouvir. Que bom. Mas eu queria pensar assim, as pessoas gostam muito de ouvir fórmulas, listas, e a gente sabe que não funciona assim, né, Daiane? Mas que se a gente pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres que estão aqui hoje nos acompanhando, né? Como deixar um planejamento para 2024 mais assertivo e mais próximo à concretização dos meus sonhos? Sim. Por mais que a gente sabe que só técnica não funciona, mas se tiver um autoconhecimento, uma dedicação prévia em relação a isso, olhar para dentro, a ferramenta ela vem para contribuir demais, né? E eu falo que se você não planejar 2024, na verdade você está planejando, o teu fracasso. Faz sentido, né? Então, qual que é o primeiro passo, se a gente pudesse, né, sugerir para vocês? Invista em autoconhecimento. Procure livros que vão te agregar. Por exemplo, como uma mulher vai empreender sem ler Jim Collins? Sem ler o mundo, né, o mundo business, para se inteirar dos termos técnicos que se usa, dos pré-requisitos para ser um empresário, enfim, do que compete a ela.
Então, ler livros também de autoconhecimento, o poder da autorresponsabilidade. Incrível. Eu falo que é um livro que teria que ser lido antes de abrir empresa, antes de casar, antes de ter filho, é obrigatório. É verdade. Né? Então, busque autoconhecimento, faça curso, se envolva com outras pessoas que estão pensando igual você, porque contágio social, né, minha amiga? Então, eu começo a aparecer com as pessoas que eu convivo. Então, se você convive com pessoas negativas, reclamonas, a tendência é que você se envolva com elas e comece a se parecer com elas. Então, esteja inserido em ambientes de cursos, faça curso de neurociência, curso de autoconhecimento. Tem o Método CIS, que vai ter em Joinville, aqui na nossa região, em fevereiro, que é um curso de inteligência emocional profunda, que é onde eu aprendi tudo que eu sei hoje. Então, eu devo muito ao Paulo Vieira e ao Método CIS. Então, primeiro passo, invista em livros, cursos. Invista em você. Invista em você, olhe para dentro de você. Tem ali um caderninho para que você mergulhe nele, igual o diário que a gente tinha quando era criança, adolescente, né? Então, mergulhe dentro de você. Segundo passo, estabeleça uma visão de futuro. Você tem que ter uma meta. O que você quer alcançar em 2024? Porque se você não colocar uma meta, você vai se perder no meio do caminho. Vou planejar como se eu não tenho o foco? E terceiro passo é pegar, eu chamo de esmartirizar essa meta, que em inglês smart quer dizer inteligente. Então, tornar essa meta inteligente, fazer essa meta se tornar neurologicamente correta. Então, como que uma meta é neurologicamente correta? Ela tem que ter riqueza de detalhes. Ela tem que ser aquilo que eu quero e não o que eu não quero. Aquilo ali, né, foi incrível aquela dica que você deu. Ela tem que ser muito específica, tem que ser como uma fotografia. Você tem que conseguir exatamente ver o que você quer. Então, não, eu quero ganhar muito dinheiro em 2024. O que é muito dinheiro? Teu cérebro precisa entender quanto, em reais, faturamento, lucro, percentual, ele quer números, tá? Então, com riqueza de detalhes. E coloque datas. Dia, mês e ano. Não adianta colocar em 2024 eu quero atingir tal coisa. 2024... Pode ser dia 31 de dezembro. Tem 365 dias. O teu cérebro vai olhar e falar, meu Deus, tá confuso. Eu vou largar a mão, vou deixar para depois. O cérebro ama procrastinar. Então, coloque dia, mês e ano que o teu cérebro vai, opa, agora eu sei o que você quer. Sim, senhor, o cérebro obediente. Né? E depois de você esmartirizar metas, aí tem a ferramenta SWOT, que é para você parar e falar, peraí, dentro do meu negócio... Quais são as minhas forças? O que eu tenho ao meu favor? Olhar para dentro de si e se reconhecer. Uau, eu sou ousada, eu sou determinada, eu tenho forças. Agora, olhar também fraquezas. Né? O que eu tenho como ponto fraco que eu preciso desenvolver? Olhar para o mundo externo, para o ambiente externo e olhar ameaças, o que pode estar me ameaçando e as oportunidades. Então, assim, essa ferramenta é poderosíssima, né? A análise SWOT, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E depois, simplesmente, colocar tudo isso em plano de ação. Eu costumo dizer que consciência, ó a fórmula, consciência menos ação é igual a dor. Então, se você está super consciente do que você quer, você está consciente da tua meta, mas você não age, você está literalmente pedindo para sofrer e manter uma dor constante na tua vida. Então, você tem que agir, você tem que pôr em ação, fazer o que tem que ser feito. Né? A gente até fala assim, mas eu estou com medo, né? Eu não me sinto tão corajosa igual outras pessoas. E eu queria te dizer uma coisa, o corajoso também tem medo, tá? O sentimento do medo, ele é saudável. Então, talvez o medo pode estar te impedindo, te empacando de ir lá e fazer, de agir, de colocar o plano de ação em prática. Mas lembre que o corajoso também tem medo, só que ele vai com medo mesmo. Então, esse é o meu convite para você. Pegar esses passos aí básicos que a gente trouxe e, se tiver medo, entenda que o medo é saudável. O medo te ajuda a ter cautela, o medo te faz analisar, né? O medo te faz sobreviver, ele faz você analisar se essa sociedade vai te ajudar ou não, se essa pessoa é boa de convivência ou não, enfim. Então, vai com medo mesmo. Ai, que maravilha. Daiane, muito obrigada. Assim, muito incrível te ouvir. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? De momentos onde também a gente faça um refresh no nosso cérebro, né? Com novas palavras, com novos olhares, novas perspectivas. Porque talvez ao longo do ano a gente saiba disso, mas a gente vai se deixando e o cérebro vai entrando no automático. Piloto automático. E aí as coisas vão indo pelo caminho mais fácil, que não vai chegar onde eu queria, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Que seja um 2024 excelente. Aí no seu planejamento. Para todos nós. E aí? E agora? Como é que a gente vai fazer? Agora é planejar para fazer acontecer. O Sebrae Delas, Mulher de Negócios, também já fez o planejamento para 2024, gente. No próximo ano vão ter muitas ações, eventos, trilhas e conhecimento
para compartilhar com você, empreendedora ou mulher que quer uma oportunidade de aprender sobre hard skills, sobre soft skills, né, que são essas características emocionais que são tão importantes para o seu planejamento. Então, lembre de estar conosco. A gente vai falar sobre conteúdo, marca pessoal, inteligência emocional e muito mais. Acesse o nosso portal, as nossas redes sociais e venha para 2024 com um planejamento incrível ao lado do Sebrae Delas. A gente se vê na semana que vem. Tchau!